Olá pessoal, nesse tutorial nós vamos aprender a instalar o Docker no Ubuntu 20.04, que é o sistema operacional que eu estou usando aqui. Tá? Se você quiser instalar ele em outro sistema operacional, pode ser que algumas coisinhas sejam diferentes, mas eu acho que no geral o processo de instalação é o mesmo. Mas aí aqui nós vamos instalar para o Ubuntu 20.04 em específico, e depois a gente vai aprender a usar o Docker, aprender a usar o ROS2 Qt em um container Docker, tá? O Docker ele vai permitir a gente trabalhar em containers. É como se fosse, a gente pode usar aqui de exemplo, como se fosse uma máquina virtual. É mais ou menos uma máquina virtual. Dá para a gente criar containers e dentro dos containers dá para a gente instalar imagens e usar essas imagens. Então, por exemplo, na segunda parte do tutorial, nós vamos instalar uma imagem do ROS2 Qt e aí a gente vai conseguir usar o ROS2 Qt dentro de um container Docker. Aí uma coisa interessante do Docker é que ele permite a gente fazer isso e isso aí fica isolado. Então aqui na nossa máquina a gente pode criar containers e dentro desses containers ter essas imagens e usar elas de modo isolado, sem afetar o nosso sistema. Mas vamos então para a instalação do Docker. Está aberto aqui um terminal e aí eu vou deixar os comandos aí na descrição, então para poder simplificar. Mas aí a gente vai estar executando uma série de comandos aí para estar fazendo a instalação. Primeiramente, vamos dar um comando aqui para poder atualizar os pacotes instalados. Então, sudo apt update, coloca a senha, sua aí no caso, e aí ele vai atualizar aí os pacotes apt que tem. Ok, depois disso, nós vamos ter que ativar aqui uma coisa para permitir a gente baixar pacotes através do protocolo HTTPS, que a gente vai precisar. Então você vai digitar aí, deixa eu dar um clear aqui, sudo apt install apt transport https ca certificates curl software properties common. Vai dar um enter e beleza. Agora a gente vai adicionar o endereço, né? Endereço eletrônico, URL, para a gente conseguir instalar o Docker aí, pelo comando. Então vai ser curl, aí como parâmetro aqui, fs, depois sl maiúsculo, https, dois pontos barra, download, docker.com barra linux ubuntu gpg, e aí barra vertical sudo apt key add tracinho, e aí dá um enter aqui certinho. Agora a gente tem que adicionar um repositório para a gente conseguir estar baixando aí o doc. Então sudo add apt repositório, aí entre aspas duplas, deb, entre colchetes, arc, de arquitetura, né? AMD 64, que o endereço, https, dois pontos, barra, download, docker.com, linux ubuntu
aí no caso focal, né, Ubuntu 20.04, stable, dá um enter, aí nisso ele já vai estar adicionando aí o repositório para a gente estar conseguindo instalar o Docker, né, através do apt, os próximos passos aí. Certo? Agora a gente pode dar um sudo apt update novamente, porque como a gente tem um novo repositório, aí ele atualiza para a gente conseguir baixar a versão mais atualizada aí do Docker. Certo. Agora a gente vai dar o seguinte comando. Deixa eu dar um clear aqui. apt cache police docker ce, certo. Agora sudo apt install docker ce. Agora vamos estar instalando o Docker aí. Dá um enter. Vai pedir a confirmação aqui para baixar. Você apertar Y e dá um enter. Aí agora vai ser a download mais demorado, né? Vai baixar cerca de 500 megabytes ali. E assim que terminar de baixar, eu volto. Pronto, já terminou de baixar aqui. Agora a gente pode rodar um comandozinho só para ver se já foi instalado corretamente. Então sudo systemctl status docker. Aí se baixou certinho, aí tem que aparecer aí Docker Service, ele tá ativo, tá rodando. Isso aí já diz pra gente que tá certo. Se apertar aqui, aí já sai. Tá, então o Docker já está instalado. E aí agora, pra gente poder adicionar o Docker na nossa permissão de superusuário, pra gente não precisar de ficar digitando sudo docker toda hora, a gente pode adicionar ele aí como superusuário. E aí a gente não precisa de ficar toda hora escrevendo sudo docker para usar o comando docker. Tá? A gente vai conseguir usar só o docker assim, porque ele já vai estar como superusuário. Então o comando é o seguinte: sudo usermod, de argumento A minúsculo, G maiúsculo, docker, sifão de dinheiro e entre chaves user, tudo minúsculo, dá enter, id ng. E aí, esse comando aqui serve para a gente ver se o Docker ele já está como superusuário, né? Ele tem que aparecer aí. Aqui como apareceu significa que ele já está como superusuário, então a gente pode só usar o comando docker, não precisa de sudo docker, certo? Bom, então o nosso Docker já está instalado. Se a gente dar um Docker aqui, ele vai dar para a gente os outros subcomandos que a gente já tem disponível. A gente vai estar usando algum deles para poder estar instalando, para poder estar criando um container e usando o ROS2 Qt nele, certo? Bom, então como eu disse, a gente consegue trabalhar com containers no Docker. A gente consegue instalar imagens para cada um desses containers. No nosso caso, a imagem que a gente quer usar é do ROS2 Qt. Então a gente precisa de baixar essa imagem. Se a gente der aqui um Docker imagens, ele mostra pra gente todas as imagens que a gente tem. No momento a gente não tem nenhuma, porque nenhuma foi baixada. Mas a gente consegue baixar. Como é que a gente faz para baixar? A gente vai dar o comando docker pull e aqui vem o nome da imagem. Como é que é o nome da imagem para o ROS2 Qt? OSRF /ROS, dois pontos, e aqui vem a versão específica, né? Qt, e nós vamos baixar aí o desktop full, completo. Então dando um enter aqui, o Docker ele já vai buscar a imagem no servidor deles. Depois vocês deram uma pesquisada, vocês conseguem encontrar todas as imagens que tem disponível para baixar. E aí ele vai estar instalando. A imagem um pouco pesadinha, então assim que terminar eu volto. Pronto, a imagem já foi baixada e agora se a gente dá um Docker Images aqui novamente, aí ela já vai aparecer aqui para nós. O repositório de onde foi baixada,
tag dela, o ID, enfim. Bom, agora a gente já tem a imagem e aí a gente pode criar um container a partir dessa imagem. E aí qual que é o comando? O comando eu já até deixei ele aqui preparado, e é esse aqui. Vai ser um docker run, aí a gente tem esse argumento aqui, que é para poder ser um container interagível, assim, né, para a gente conseguir entrar nele, rodar os comandos lá dentro e tal. E aí tem outras três coisas aqui que fazem parte do comando que serve para poder permitir a gente usar o display no container, tá? Nos próximos tutoriais a gente vai estar usando a interface gráfica, né? A gente vai usar o pacote TurtleScene e a gente precisa do display. E aí a gente precisa de, na hora de que tá criando o container, a gente dá essa permissão aí para o container usar o display, tá? Então o comando vai ser esse aí, eu vou deixar na descrição, vocês só vão copiar eles e colar aqui, dar Enter, e aí com isso o container já foi criado, com isso aqui a gente já sabe que a gente está dentro dele, e aí os comandos que a gente rodar aqui vai estar dentro do container. Se eu abrir um outro terminal aqui, e eu der o comando docker ps-a, ele exibe aqui os containers ativos. Quer dizer, não os ativos, os containers criados até o momento. Então a gente tem aqui, mostrando aqui que esse container aqui que a gente acabou de criar. Aqui vocês podem ver que ele está up, né, há 24 segundos atrás, ele foi iniciado há 24 segundos atrás. A imagem dele é do host2 Qt, desktop full, tal. Tem o ID e etc. E nisso a gente já conseguiu criar o container aqui e a gente vai estar conseguindo usar aqui o ROS2 Qt no container. E aí tudo que a gente faz dentro do container só fica no container, tá? Fica isolado aí do nosso sistema. No próximo tutorial a gente vai estar então dando prosseguimento aí, vai entrar mais no ROS em si. A gente vai aprender como acessar o container de vários terminais, sabe? Abrir vários terminais associados a eles. E enfim. E aí é isso. Depois vocês podem dar uma explorada mais aí no Docker, né? Tem essa quantidade aqui de comandos para poder estar explorando. Então vocês conseguem criar container, baixar imagens, pesquisar imagens, excluir containers, né? Parar containers de rodar e etc. Dá pra fazer muita coisa aí. Bom, pessoal, então o tutorial foi esse. Instalamos aí o Docker no Ubuntu 20.04 e também nós aprendemos aí a instalar o ROS2 Qt em um container do Docker que está prontinho aí para a gente usar. Beleza? Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.